Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Meu nome é Vinícius e esse é o Dinei. Seremos os apresentadores de hoje. Estamos com 2 convidados hoje, para um pouco diferente do nosso habitual. E estamos com o professor Marco Aurélio de Jesus, graduado em licenciatura plena em Física pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente e mestre no ensino de Física pela UNI. Também possui especializações em ensino de ciência, matemática e metodologia do ensino superior. E o professor e doutor William Christian da Silva Pizzaia, graduado em Ciências Biológicas pela Faculdade Global de Umuarama, que também é mestre em Genética e Melhoramento pela Universidade Estadual de Maringá e também é doutor na mesma área pela UEM também. Também possui várias especializações nas áreas de análise clínica, metodologias didáticas do ensino superior, microbiologia industrial e ambiental e docência para a educação profissional e tecnológica. Obrigado, professores, por terem aceitado o nosso convite. O convite da professora Ilma. Beleza, a gente que agradece, né? Eu que estou super grato por esse convite. Professor Marco Aurélio, vou começar perguntando algumas coisas para você. Perfeito. Corrija-me se eu estiver errado, mas o senhor ingressou no IFRO em 2013, está certo? Exato. Quando foi que... Mas você já estava envolvido com a educação antes, né? Sou professor há 25 anos. Há 25 anos. 25 anos. Você, então, já lecionou na rede estadual? Rede estadual, exatamente. Eu vim para Rondônia por concurso, né? Uhum. Eu e minha esposa viemos para cá em 2004, nós éramos de Mato Grosso. Na verdade, minha família é de São Paulo, mas eu cresci em Mato Grosso. Vim para cá e estou no IFRO desde 2013. E como que você descreveria a experiência do professor do IFRO? Olha, primeiro que é objetivo. Né? Ser professor do IFRO é um objetivo, é uma batalha para você fazer isso. Não é que a gente chega aqui e é mil maravilhas no sentido de que eu posso me acomodar agora. Mas o IFRO te dá condições de você prosseguir nos seus estudos. Por exemplo, eu sempre quis fazer um mestrado, doutorado e não tinha oportunidade. Né? Eu cheguei aqui, já chegando no campus, já comecei a fazer mestrado. Né? Mal terminei o mestrado, já ingressei num seletivo para o doutorado. Então, são coisas assim que te abrem possibilidades, né? E te dá condições de trabalho. Eu costumo dizer que eu sou professor de física e eu sempre nunca deixei de dar uma aula prática. Nunca deixei de fazer um experimento. Mas a diferença é que eu fazia, por exemplo, um calorímetro usando latinha de refrigerante. Eu fazia um estudo de cores de reflexão usando papel pintado à mão. Aqui eu chego no meu laboratório de física e eu encontro os equipamentos à minha disposição. Mais infraestrutura. Né? Então a infraestrutura é incrível, as condições são incríveis, a nossa carga horária nem se compara com a carga horária que eu tinha na rede estadual, que o professor tem. Então eu tenho tempo de desenvolver pesquisa, eu tenho tempo de trabalhar de apoio à gestão, de fazer várias funções também aqui dentro. Né? Certo. Essa parte da questão da física, professor, quando surgiu esse interesse de desempenhar esse estudo envolto da física, né? Eu dei uma aula para os meus alunos do 3º ano sobre magnetismo. Eu falo que eu, desde criança, eu acho que eu tinha vocação para ser físico. Porque minha mãe dizia que brincar com imã não podia, que dava problema no coração. Diz que parava o coração. Ô, minha mãe, né? Mas ela tá certa, porque mãe sempre tá certa. Sim, né? sempre, Sobre sempre. o princípio da física, ela está completamente errada. Mas ela dizia que não pode brincar com imã não, que imã faz mal pro coração e tal. E eu sempre tive esse fascínio por ver isso. Então, depois a gente vai crescendo e você vai tendo a oportunidade. Eu estava comentando hoje, justamente com o professor William e com a professora Eiva. Hoje em dia, os alunos eles têm uma gama de possibilidades. Né? Você abre aquele leque. Antigamente, não. Os filhos das pessoas que não tinham menos condições financeiras é o que aparecia. Né? Então, quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Né? Então, vou estudar, vou ingressar na área de exatas, que é a minha área. Né? E assim, isso eu me sinto muito realizado, né, na minha função de físico. Adoro o que faço. Né? E a gente tenta fazer da melhor forma possível. Né? Que é uma disciplina muito complexa. Né? Se física fosse fácil, não se chamaria física, se chamaria recreio. Mas é física. A minha função enquanto professor dessa área é tentar deixar ela mais palpável, deixar ela mais agradável possível para o meu aluno. Palatável. Mais palatável. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Às vezes tem coisa que o palato não desce. E às vezes tem coisa que a gente consegue. Né? Então essa é a nossa grande dificuldade de ensinar física, mas também é muito gratificante nesse sentido.
O professor William dá aula em Ariquemes, certo? Isso, Ariquemes, Na pela Anísio rede Teixeira. Anísio Teixeira, rede estadual. Na rede estadual. Isso. Você também tem um vínculo com o IFRO na área de pesquisa, não é? Tá Isso, certo? na verdade, com o IFRO, né, sou professor voluntário lá no sim. campus de Ariquemes, onde eu trabalhei um pouco de orientação, e também eu sou supervisor do PIBID, né, ligado ao IFRO, então sou supervisor de 8 estudantes do curso de Ciências Biológicas lá dentro da escola. Certo. Mas você também já trabalhou com a educação antes, né, do Anísio Teixeira. Você também esteve em relação à SEDUC, assim como o professor Marco Aurélio. Isso, eu entrei na educação no ano de 2008. 2008. Né? E eu, antes de fazer, no caso, biologia, eu fiz 2 anos de farmácia. Ah, que legal. Estive ali na área da farmácia. Porém, não foi possível concluir o curso. Aí eu com vontade de fazer faculdade e eu olhando assim, o que Aí é você que eu pensou posso aqui, fazer? pra que ganhar dinheiro? Eu vou ser professor. Eu vou ser professor. Que nós queremos a glória, né, professor? Então você Não o diria dinheiro. que a área da biologia foi um gosto adquirido, não foi Isso, algo... e foi um gosto. Eu conto isso para os meus alunos porque eu comecei a gostar da biologia através da professora, desculpa usar esse termo, que a gente menos gostava ou se identificava, mas ela tinha um conhecimento que me deixava assim fascinado. Encantado. Mas a nossa relação pessoal não era muito próxima, mas ela me conquistou ali. Quando eu parei então de fazer o curso de farmácia, fui procurar uma outra graduação para fazer e ingressei em biologia. Interessante. E biologia para mim foi uma praia maravilhosa. Muito bom. Em 2008 que eu vim para Rondônia e comecei aqui na SEDUC do Que estado. legal. Ambos os professores, vocês têm formações complementares, né, nessa questão da educação, além da graduação e licenciatura, né? Sim. Vocês diriam que essas especializações na área, elas refletem na afinidade que vocês têm pela área mesmo? Porque além da licenciatura, vocês também buscaram metodologia do ensino superior e assim por diante. O que vocês dizem? Tá na vez, tá lá? Tudo bem então, professor. Somam, faz uma grande diferença, né? Claro, a gente tem a vontade, você vê que de repente você consegue se desenvolver bem em uma determinada área, mas esses cursos são fundamentais, né? Eu acredito que o professor, como eu já disse ali na palestra, ele tem que estar sempre buscando, né? Tem que estar atrás, sabendo o que ele quer, onde que ele pode se estruturar, né? Porque nós temos um público muito grande, né? Nós temos alunos, prefiro chamar estudantes, que eu vejo um nome mais adequado, né? Nós temos estudantes e eles precisam de respostas, eles têm dúvidas. Nós, como seres humanos, também temos nossas dúvidas e devemos buscar dentro dessas oportunidades que são as formações, né? Então, as pós-graduações, elas vêm complementando, sim. O mestrado e doutorado do senhor foi na área de melhoramento genético, né? Genética e melhoramento. Isso, desculpa. isso. E eu achei interessante o interesse pela abelha. Pela amiga. Você poderia falar Olha, como é que surgiu esse interesse pela apicultura? Posso. A parte da abelha foi um presente, assim, na verdade, porque eu queria fazer mestrado, né? Então, eu contava em outro momento, minha esposa resolveu fazer o mestrado, fomos ali fazendo seletivo, ela passou, eu não passei, enfim, consegui chegar até a área de genética e melhoramento e fui conhecendo um pouquinho mais sobre as abelhas. Ali eu me apaixonei, né? Eu consigo hoje olhar o mundo também de uma outra forma, porque quando você vê um serzinho tão especial, que tem um impacto e um compromisso tão grande na natureza, você olha assim para o ser humano e fala, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é o meu compromisso? Então, essa paixão foi vindo, né? Na verdade, a proposta do trabalho, ela era, a primeiro momento, laboratório, né? Mas aí a minha orientadora falou, olha, você precisa de abelhas para poder trabalhar. Eu fui aprender a fazer captura e tive... Você fez cursos suplementares, inclusive, né? Eu fui fazendo ali, fiz curso para auxiliar, né? Isso já no período que eu já tinha feito um bom estágio na fazenda experimental, né? Então eu tive assim amigos dentro da pós-graduação que são da área da zootecnia que me ajudaram imensamente. Sou muito grato, porque eu posso dizer para vocês, eu aprendi com os melhores lá. Então foi algo assim maravilhoso. E foi só crescendo essa paixão, né? Montando ali o meu apiário experimental e tentando conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo das abelhas. O professor Marco Aurélio, o mestrado também foi relacionado à área da educação, certo?
É a produção de materiais paradidáticos para inserção da física. Você pode falar um pouquinho? É para inserção da física moderna, né? Porque assim, a física moderna e contemporânea é um ramo da física que ela trabalha com aquela ciência além dos anos 1800. Ela teve seu expoente com 3 tripés, com um tripé, né, que é Albert Einstein, com a sua relatividade. Depois não podemos deixar de falar de grandes nomes como Richard Feynman, que é a parte referente à física de partículas, né, eletrodinâmica quântica, e por falar em quântico, o próprio Max Planck, né, com a mecânica quântica, né, que hoje é uma palavra que o povo usa para parecer bastante, inteligente. Né? O cara vai lá e faz, eu sou coach quântico. Sim. Né? Eu estou vendendo um sal quântico. Eu estou... tudo agora, colocou Bem quântico. tirado, Eu falo para meus alunos, só quem pode usar a palavra quântica quando quiser é os filmes do Homem-Formiga. Tirando da física, da biologia e da química, não pode. Certo? Deixar isso bem claro para vocês. Então, qual é a grande dificuldade? É porque esse assunto já é complexo para quem faz uma graduação, um mestrado, um doutorado na área. Já é complexo. Quando a pessoa fala assim, eu sei mecânica quântica, eu sei física moderna e contemporânea, já pode questionar. Que ele acha que sabe. Se ele acha que sabe, ele não sabe. É verdade. Certo? Muito bem. Precisa de um copo vazio para poder encher. Perfeito. Então, assim, nosso desafio na época que eu fiz o mestrado, era o seguinte. Isso era citado no final dos livros do terceiro ano. Era citado. Nosso desafio, meu e do meu querido orientador, que hoje é meu grande amigo, o professor João Batista Diniz, foi inserir essa física moderna e contemporânea não lá no final do terceiro ano, que mal dá tempo. Quarto bimestre, para quem está dentro da escola pública, sabe que quarto bimestre quase não existe. Né? É o momento terror, né? quando acontecem os eventos, o desespero, sabe? Chuva, tudo acontece no quarto bimestre. Então, por que não inseri-lo à medida que ele vai surgindo um gancho, que a gente chama de física clássica, à medida que aquilo vai surgindo, por que a gente não pode inserir essa física moderna e contemporânea lá no meio? Por que não podemos fazer isso? E nós fizemos. Uma maneira de ser multidisciplinar dentro da própria disciplina, inclusive. Perfeitamente, perfeitamente. Por exemplo, dá um exemplo. Primeiro ano, todo mundo estuda, só para citar um só, que acho que todo mundo vai lembrar, você fala, qual o conteúdo do sistema de física? Velocidade média. Todo mundo vai lembrar disso. Porque aí você no primeiro ano você define assim, que a velocidade depende do observador. Se eu estou num carro a 80 e eu passo por um ônibus a 60, a relação da minha velocidade com o dele é de 20. Certo? Beleza. Faço subtração simplesinha, ok. Para quem está no ônibus parece que eu estou me deslocando a 20. Mas a velocidade absoluta seria 80. Mas se diz que a velocidade é relativa. O deslocamento também é relativo. Se eu estou indo e estou voltando, depende do referencial. Aí a gente ensina lá no primeiro ano que o tempo é absoluto. O tempo é o mesmo para todo mundo. O Einstein falou assim, não, senhor. Falou no idioma dele, que eu não sei falar francês. Não, desculpa, alemão. Eu não sei falar alemão. Né? Então, ele falou que não. O tempo também depende do referencial. A diferença é que você não sente esse tempo, a não ser que seja a velocidade próxima da luz. Então, há o limítrofe ali. Então, foi isso que a gente quis trabalhar. Isso e vários outros ramos da física moderna. Então, nós queremos cadernos pedagógicos com jogos também, porque a parte lúdica é muito importante para fixar um assunto. E nós fizemos aí um trabalho que foi agraciado aí com o meu título de mestre e fortificou ainda mais a minha amizade com o meu orientador. O pessoal geralmente tem guerra com o orientador, né? E meu orientador, um dos meus melhores amigos hoje é meu orientador. Abraço aí, professor João Batista Diniz. Tudo de bom. O que eu acho interessante do seu mestrado é algo justamente, inclusive, que me dá gancho para a próxima pergunta que eu queria fazer a vocês dois, que é sobre o desafio que o professor hoje na área de ciências naturais e biológicas enfrenta no Brasil. A gente sabe que nas áreas exatas, matemática e nas áreas de ciências naturais existe uma resistência muito grande. Alguns dizem que é cultural, outros dizem que é falta de investimento, mas em muitos lugares no Brasil, inclusive, não existe penetração, não existe ambiente, às vezes, de aprendizado apropriado para o aluno desenvolver esse gosto por essas áreas. Como que vocês acham a que vocês atribuiriam essa falta de interesse do aluno brasileiro por essas áreas? Será que é mais cultural? É uma verve no sangue brasileiro? Ou será que é realmente falta de investimento? Falta de mal interesse? É uma série de fatores. Me permita. Fique à vontade. Os mais velhos primeiro. Uma série de fatores. Você citou vários deles. Né? Existe um outro detalhezinho que às vezes tem professores que acham que sua disciplina é a única do mundo.
Então, sobrecarrega às vezes o aluno, seja com excesso de atividades, às vezes um conteúdo que o aluno não vê a aplicação em sua vida. Eu acho que a gente primeiro tem que mostrar, achei muito importante ter o assunto, estudar a ciência, isso é básico, realmente tem que ser feito, porém às vezes mostrar aonde é que ele se encaixa. Vou dar um exemplo, eu trabalho sempre muito em parceria com a professora Érica Navarro, professora de matemática, doutora Érica Navarro aqui. Temos uma parceria muito boa assim, de comunicação, da física comunicar com a matemática. Eu brinco com ela que fala assim que eu preciso da ferramenta dela. Sim. Né? Então, ela já sabe, por exemplo, que ela vai ensinar um logaritmo para um aluno do 2º ano, ela já deixa claro que isso em algum momento da física se encaixa. Por exemplo, lá na parte de acústica, para nível sonoro, aquilo se aplica. Que é importante para multidisciplinaridade. Pronto, assim. E a gente nem força isso. Né? Eu dou aula exclusivamente para o curso de Química e para licenciatura em Química. Então, assim, as disciplinas têm que conversar entre si. O primeiro ponto é esse. A sua disciplina não é a única no mundo, não é a mais importante do mundo, não é a única que ele vai usar quando terminar o médio, não é assim que funciona. O que comunica justamente com o que você falou no seu mestrado, né? Mas em biologia, como é que se trata? Como é que tenta estimular o aluno a ter mais interesse? Então, eu vou aqui pelo mesmo caminho que o professor já começou, que é a questão que eu também penso, a popularização da ciência, você fazer e observar. Né? Como que eu estou indo para a escola e eu pego meu caderno, eu anoto tudo que o professor falou na disciplina mais importante do mundo. Né? O professor falou, isso aqui, a célula funciona, o calor, o frio, enfim, aquela disciplina que o professor passou todas as informações. Onde que eu vou usar isso em casa? Né? Aonde que eu vou chegar em casa e poder olhar? Né? Por que meu gás de cozinha, quando eu balanço ele, ele faz um barulho? Por que a hora que eu acendo a chama, ele não faz mais aquele barulho? Né? Por que a minha geladeira tem essa função? Por que ela trabalha assim? Né? Enfim, fazer compreender, fazer entender, né? Trazer ela para a realidade do aluno. Eu vou chegar na minha comunidade e eu vou saber que a vitamina está presente no determinado alimento e eu vou conseguir conversar isso com os meus colegas, né? Vou compreender o que é um açúcar, né? O que é um lipídio, trazendo isso para o meu dia a dia. Geralmente é algo que atrai a atenção, né? Associar a biologia à nutrição. E uma coisa interessante é associar a nutrição e você, como o professor colocou na interdisciplinariedade, por exemplo, biologia. A gente escreve bastante. É verdade. A língua portuguesa. Como que eu vou trabalhar com o aluno a questão da biologia, né, só um exemplo, e trabalhar, por exemplo, uma linguagem culta? É verdade. Como diz os meus alunos, falar um pouquinho difícil, né? Então, assim, você consegue trabalhar as palavras, você consegue trabalhar o conteúdo, né? Então, tem todo esse contexto. Me permita mais uma colocação. É claro que a gente está citando mas isso vai muito além. É a própria valorização do profissional da educação. Certo? Um profissional que é desmotivado, não adianta. Sim, se você, de algum motivo, alguém tratou mal, ou as condições de trabalho de alguém não são boas, ele não vai entregar. Ele pode até se esforçar, mas ele não vai ter condições de entregar um resultado final. Isso que é o mais um fator, né? Perfeito. Então, assim, aqui no IFRO nós somos valorizados. Trabalhei muitas vezes em outros ambientes onde há uma sobrecarga muito grande de trabalho, cobrança demais, desde o diário tem que ser entregue dia 17, não é dia 18 disso aqui, não importa o que aconteça, e você não via uma contrapartida, sabe, assim, de você ter um retorno, algo para te ajudar. Não tinha tipo uma mentalidade ágil. Perfeito, assim, eu trabalhei em lugares maravilhosos, até citamos aqui a Escola Ricardo Cantanhede, onde eu trabalhei em Ariquemes, excelente lugar, um ambiente maravilhoso de trabalho, mas já trabalhei em locais onde falava assim, meu Deus, eu tenho que ir para aquilo hoje mesmo, e não é nem pelos alunos, é pelo ambiente que existia. Então, imagina um professor desmotivado trabalhar em um local desse. Isso é verdade. Relacionado a isso, no seu mestrado, você utilizou essa problemática para desenvolver em cima da questão de como levar o ensino da física principalmente para os alunos, vamos dizer assim, tornar mais a questão do ensino médio. Porque que nem o professor falou, a questão do ensino médio,
vamos ser bem realistas, é difícil hoje, cada 10 alunos do ensino médio, você perguntar se você gosta de física, química, biologia, 1 ou 2, 3 no máximo, mas é justamente por isso, às vezes o professor vai dar aquela aula, você não vê o interesse no próprio professor. Eu digo por experiência própria, né? Sim. Tive uma professora, Hilda Molina, que professora espetacular, dava gosto, inclusive obrigado. Física. De física, exatamente, você lembra dela. Eu lembro, nossa, eu agradeço ela até hoje. Foi a única vez que eu tirei 10 em física, foi com ela. Por quê? Porque ela realmente fazia com que a gente se interessasse pela física, né? Mas agora, os outros professores não, sabe? Aquela coisa do que o professor estava falando agora. Putz, eu tenho que ir para lá, sabe? Ele não tem motivação para dar continuidade no trabalho e desenvolver uma coisa que seja palatável para os alunos, uma coisa gostosa de aprender, né? Então, você utilizou isso? Sim, o meu mestrado ele é um mestrado profissional em ensino de física, né? Promovido pela SBF, ele é nacional e tinha um polo aqui na Unir. E eu tenho o estigma de primeira turma, né? Então tudo que é primeira tudo meu é primeira turma. Então assim, aqui quando nós chegamos aqui, eles não sabiam direito assim o que era um mestrado profissional, que tem que ser desenvolvido para você ensinar física, né? Então a gente nós tivemos disciplinas com física mesmo pesada, etc. E no final nós tínhamos que, além da pesquisa, né, convencional que se tem nos mestrados, tínhamos que desenvolver um produto educacional, né? E exatamente foi isso. Isso que foi a parte entendida, né? Depois o mestrado se ajustou e entrou nos eixos como deve ser o mestrado profissional. Né? Nós fizemos pesquisa mesmo. Então, justamente isso. Eu tinha que aplicar aquele meu produto educacional, né? E eu tinha que coletar resultados daquilo. Então, justamente, eu apliquei aqui com meus alunos. Depois de finalizado, eu já dei capacitações aonde eu disponibilizei esse material e tive o feedback dos colegas professores que utilizaram o material, utilizaram a metodologia e tiveram bons resultados. Porque sabe o que o aluno não gosta? Do conteúdo que está no livro didático. Você tirou um pouquinho, falou de alguma coisa assim, que a gente fala assim, meio viajada, entre aspas, sabe? Eles adoram, né? Exatamente, né? São assuntos que chamam a atenção. Você vê, inclusive, na minha época de ensino médio, meu professor de física, eu gostava muito dele, mas eu mal lembro do conteúdo dele, porque era sempre tudo muito papel. E eu tirava boas notas, mas eu já não lembro muita coisa de física. Agora, de biologia, a professora... Eu sempre tirava nota ruim, mas eu lembro até hoje alguns conteúdos de biologia. E ela fazia bastante coisa interativa, ela chegou a fazer... Aquela catalogação, tipo uma forma de incentivar os alunos a fazerem uma catalogação de estilo Linneu, de sair no jardim da escola e fazer... E conseguir identificar tudo que é possível, né? Planta, animal, fotografar, fazer esse registro, né? Porque é um passo muito importante, você colocar essa prática, você colocar... Gosto de usar muito essa palavra, o protagonismo, né? E você colocar o aluno para... Que é a pedagogia com o aluno no centro. Né? Exatamente. Eu sei que vocês são os entrevistadores, mas posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, professor. Olha, o podcast agora é meu. Vamos lá. William, assim, não é de forma alguma o objetivo de merecer, eu acho que tem que ter qualidade em todas as esferas, do ensino fundamental ao ensino superior. Sim. Mas você vai convir comigo que é muito raro eu encontrar um doutor numa área tão específica que esteja ministrando aulas para a educação básica. Sim, né? Na escola estadual. Aqui no IFRO é mais comum, mas na rede estadual, rede municipal é um pouco mais difícil. Como é que os alunos veem? Assim, eu não preciso perguntar de você, que você é um super verdade. humilde. Como é que os alunos veem assim? Na linguagem, abre aspas, mano, meu professor é um doutor. Olha, você fez uma boa pergunta, porque eu estava pensando exatamente esses dias. Eu recebo sempre esse feedback de colegas, né? Para os alunos, eu continuo sendo professor. Entendeu? Eu continuo sendo professor, até porque uma coisa interessante que você disse, nós não temos aí muitos doutores, temos, acredito, um número razoável de mestres. E teremos agora, né, após uma oferta do Estado, uma formação de doutores dentro da educação. Mas a visão deles, claro, você explica, coloca essa questão da importância de você estudar, chegar, né, e eles conseguem ter essa valorização do professor. E eu estou concretizando isso, retorno a falar do Clube de Ciências, né? Então você consegue pegar aqueles que têm esse olhar mais apurado para essa questão, né, da especialização, mas não, a gente consegue aprender um pouquinho mais dentro desse grupo, né? É muito importante.
Então, assim, nem todos os estudantes conseguem despertar para esse caminho, né? Falar assim, nossa, o professor fez o mestrado, fez o doutorado e não quero que ele me idolatre por isso. Eu quero que ele veja a possibilidade para Que ele. ele tem, né? Eu quero que ele olhe e fale assim, eu posso ser o doutor. Arrepia, Você mano, entendeu? sério. Não é pra ele chegar no professor e falar Sim, assim, até porque às "Nossa, vezes eles não, professor, talvez eles não consigam nem Bacana. dimensionar, né, um pouco disso. eu falo por mim, você fala de onde eu morava, de onde eu cheguei nessa questão do estudo, é impressionante você ver a dimensão e os caminhos que o estudo favorece para você, né? Vocês estão numa instituição, como eu disse em outro momento, que não vai preparar o cara só para concurso, vai preparar ele para a vida, para ele ser protagonista, para ele poder fazer por ele. E o meu intuito é esse, é poder olhar para o aluno e falar, olha, você consegue, você pode, né? A gente não atinge todos, né? Claro, a gente vai ter um feedback às vezes pequeno, mas você consegue atingir. E os que você coloca ali para atingir, essa informação chega até ele, você tem uma alegria. Vou citar aqui hoje, eu fui tomar um café da tarde com uma ex-aluna minha, que ela fez farmácia. E eu me lembro até hoje, no ensino médio, foi 2011, 12, e a gente conversando sobre faculdade. Hoje ela é farmacêutica, representante do SUS aqui dentro do estado, com conferências. Fizemos uma pós-graduação juntos. A mãe dela é professora do estado. Então, assim, eu me sinto lisonjeado. Que legal. Porque, assim, foi parte dessa conversa, entendeu? Mas é isso, o impacto que eu vejo é a oportunidade de conversa. É você sentar e falar, vem cá, você pode, você vai chegar, o que é que você quer, né? Qual o problema que você quer resolver? Coloca aí no papel que você consegue. Muito bom. Excelente. Professor, você falou com muito entusiasmo da sua experiência na Escola Sirius durante a palestra. Estava assistindo daqui, gostei muito. Não conhecia, inclusive, eu conheci, né? Me familiarizei com essa experiência a partir da sua palestra. Né? E aí eu gostaria de perguntar como que você diria que a Escola Sirius, a experiência que você teve lá, que é um projeto, né? Sim. Capacita os professores para aumentar o interesse dos alunos, assim, para fazer eles realmente fazer os alunos se interessarem mais, tanto pela parte prática da ciência, ou da física, da biologia, como também a pesquisa. A pesquisa. Olha, ajuda em todos os aspectos. Principalmente para você poder dizer para eles que a ciência existe, está sendo feita, muito bom. E no Brasil existe Brasil. de qualidade. Isso. E isso tem que ser enfatizado, isso tem que ser colocado. É muito importante. E você trazendo para dentro da escola isso, uma fala aqui do professor que eu achei muito interessante, eu sempre fiz aula prática, como ele falou, e eu venho tentando, né, fazer aulas práticas como você vivenciou, o laboratório, e você traz para eles, tá escrito aqui no livro, mas não foi alguém ali que imprimiu e colocou, existe, né? Então a Escola Sirius, ela te dá esse gás, e se eu pudesse uma vez por ano lá, para voltar e ver, eu veria de formas diferentes. Sim. Porque cada espaço, cada trabalho lá é um diferencial na vida do professor, para ele poder absorver essas informações de pesquisa, de ciência e trazer ele para a sua comunidade. E a comunidade é a base, né? Sem ela não teríamos ciência, sem ciência não teríamos a comunidade. Então, uma está ligada para a outra, né? E se faz necessário. E a comunidade, né, a população, ela tem que entender que eles podem chegar até a ciência e devem fazer esse caminho. Mas é uma experiência, inclusive, que eu vi na sua fala, você estava muito grato de ter participado, porque, querendo ou não, é um grupo seleto, né, que é convidado para participar disso. Eu, assim, sem demagogia, quando eu recebi o e-mail, eu chorei. Sério? Eu estava assim na sala de aula, eu ia fazer legal. chamada, eu peguei o celular, aí eu recebi o e-mail do CNP, aí já marejei, né? Porque assim, eu tava assim com outros planos, aí veio, eu expliquei pro pessoal, falei, agora vocês me dão licença que eu preciso ir lá fora falar com a coordenadora, porque Que a alegria legal. foi tão grande, né? Ainda Que demorava legal. uns dias, mas eu tinha que dar a resposta. Que maravilha. Então assim, foi show de bola. Que show. Corrija-me se estiver errado, professor, mas eu ouvi certo falar se você visitou o colisor de hadrons lá da Suíça e da França, o CERN? Quando a gente é criança,
Toda criança às vezes fala assim, eu quero ir na Disney, eu quero ir em Orlando e tal. Que O legal. físico quer ir no CERN. Quer ir no CERN. Me permita só uma breve historinha para não tomar muito tempo. Por favor. A professora Deisilene, a Deisilene e o Gilmar, somos os físicos, digamos, originais do campus, né? Depois chegou o professor de Carlos, agora a professora Yara também. Nós fazemos aula de inglês particular aqui dentro, né? Que legal. Aí vinha um professor, aí nós tínhamos que escrever uma redação em inglês. E eu escrevi, contar uma história. Eu escrevi a redação em inglês dizendo que isso em 2013, dizendo que eu iria pro CERN, como é que eu estava no CERN, como eu estava contando notícias para minha família, etc. Corta a cena, vem o ano 2016, seletivo para a escola de física do CERN. Me inscrevi, por quê? O reitor, na época, ele mandou um e-mail para o diretor, o professor Fernando Rebouças, e ele mandou um e-mail para os professores de física do campus. Aí eu falei, peraí, agora você deu brecha. Porque nós estamos falando de 2016, não tínhamos pouquíssimos recursos. Né? Já tinha acontecido toda aquela situação política no país, etc. E não tínhamos poucos recursos. Falei, você está ligado que você me convidou, agora você vai bancar. Se eu for aprovado, meu projeto for aprovado, eu quero ir. E eu me inscrevi, era novamente, igual no seu caso, uma carta de intenção e um projeto do que você faria para divulgar a ciência depois. Que legal. E eu fui selecionado, arrumei as malas, o IFRO me deu uma boa parte do dinheiro, as passagens pelo menos estavam garantidas, era só comer baguete o tempo inteiro na Suíça. Partimos, passamos 4 dias em Portugal, também fazendo formação no LIP, que é o Laboratório de Partículas de Portugal. De lá fomos para Genebra. Sim. E nós passamos pela formação, 1,5 lá dentro do CERN, sabe? Eu vi você tirando suas fotos, você falando sobre como é difícil de tirar selfie. Eu preferi viver. Eu ficava tão extasiado que eu falei assim, eu não quero ver isso pela tela. Depois eu roubo foto de alguém. Certo. Foi o meu ponto de vista naquele momento. Sim. Eu tenho pouquíssimas fotos, só minha, selfie no CERN. Sabe, eu vou organizar minhas palestras, eu tenho que selecionar, achar de algum lugar. Né? Sim. Então, assim, a maior experiência acadêmica e profissional da minha vida foi ter ido lá. E o IFE me proporcionou isso. Se eu tivesse dependendo só dos meus recursos, eu não iria. Eu sou eternamente grato ao professor Fernando Rebouças, ao IFE, no modo geral, por ter me proporcionado isso. E assim, cumpri a meta, tá? Eu fui em todas as instituições possíveis, e só não fui em Ariquemes, no campo de Ariquemes. Sabe, dar palestra sobre... fui em Mato Grosso, no IFMT... Fui na Unir, campus Porto Velho, campus aqui em Mogi Paraná, fui em Rolim de Moura, dar palestra sobre isso. E recentemente estamos numa nova vertente. Eu estou num grupo de pesquisa chamado GEDEP, que é o grupo de pesquisas em ensino de física. E a gente somos formados só professores que foram no CERN. E nós estamos desenvolvendo alguma coisa para popularizar a ciência. Eu enveredei para o lado de jogos. Né? E fui agora recentemente no Pará, que eles têm um projeto, um evento chamado Masterclass, onde eles pegam os alunos e os alunos têm acesso aos dados do CERN, às colisões. Você pode simular colisões e elas acontecem, obviamente não acontecem em tempo real, mas você escolhe aonde você coloca suas partículas e você analisa os resultados. Entendi. E eu fui lá para aprender a fazer, eu quero trazer isso para aqui para Ji-Paraná, e fui também dar uma palestra e um mini curso sobre essa física de partículas lá também. Né? Começo do ano. Estou nas férias, o coordenador de pesquisa falou assim, e aí, tá fazendo nada não? Falou assim, não, estou nas férias, pô. Vamos dar uma palestra na USP? Na USP. Que legal. USP Escola, eu falei assim, peraí, filho, você está entendendo que eu sou de Rondônia. Você está entendendo? Tá. Não, mas vamos lá. Fui lá, dei a palestra, compus lá, junto com o meu grupo de pesquisa, tinha a minha parte lá que foi de modelo padrão, fui lá, dei a palestra. Então, assim, me abriu as portas, assim, inacreditável. Por isso que quando o professor falou que é a experiência maravilhosa, pena que é única. Eu posso ir lá, se o dia que tiver dinheiro, vou lá na Suíça, vejo o Museu do CERN, mas eu nunca mais vou poder entrar no CERN. O acesso é uma vez por pessoa. É porque quer garantir que a maior parte de professores do Brasil, o maior número possível, vão 20 por ano, ponto final. Certo? A menos que eu futuramente seja um pesquisador, né, de física de partículas e possa voltar lá. Mas assim, por essa seleção uma vez só, eu queria todo ano. Deu uma sugestão, eu coloquei para os coordenadores da ESP, a gente conversando, né, que eu vi aqui. Sugestão, faça uma edição especial com professores que passaram pela ESP
qual foi o resultado, o que impactou, o que você conseguiu fazer. O meu já está pronto aqui, né? O caminhando pelo menos já está pronto, entendeu? E nós ajudamos você a concluir. E vocês estão ajudando aqui, Maravilha. né? Eu só quero fazer uma complementação que eu achei bem interessante quando você falou que passou pelos campos divulgando. E é uma consciência que nós, enquanto professores, devemos ter quando participamos desses eventos, que você vai lá, alguns falam, você vai lá passear, né? De certo modo, é um passeio, mas é uma formação, você está indo estudar. E você tem o compromisso com a sociedade, sim, você tem o compromisso com o seu estado, né? Você é funcionário público e você tem que ter essa visão, né? Então, assim, se você vai para realmente passear, você não vai multiplicar um monte de coisas boas que você aprendeu. E ouvindo o professor falar isso, eu fico feliz porque a gente compreende que ainda tem muita gente com compromisso, né? Com vontade de fazer. E isso é fundamental. E a gente não faz pelo financeiro. Se ele quisesse pelo financeiro, ele seria farmacêutico. Farmacêutico. Sim. A gente faz pela essa divulgação. Eu costumo dizer assim, professor, vem dar uma palestra pra gente aqui, uma formação. Eu falo assim, beleza, você não vai me deixar passar fome nem dormir no relento? Isso. Pronto, é só o que eu quero. Me leve até lá e não me deixe passar fome, não tem prolabore, eu não importo com isso. Minha mulher que brinca, e aí, vai ganhar quanto? Eu falei assim, experiência, esse que eu vou ganhar. E a licenciatura é tão forte, como eu já comentei, eu entrei em outra licenciatura, estou na metade da faculdade. Os professores atualmente, né, estão trabalhando em algum projeto específico? Porque os dois são pesquisadores, né? Então, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com os alunos? Eu já falei justamente sobre isso, que eu estou nesse grupo de pesquisa, né, liderado aí pelo nosso querido Nelson Barrelo, professor, que inclusive você falou do Nelson Studart. Né? Eu conheço o Nelson Studart. É uma figura maravilhosa. Duas coisas me admiram nele. Ele ainda está vivo. Brincadeira, né? E outra assim, que ele continua com esse mesmo ânimo que ele tem. Eu conheço o Nelson, porque ele era coordenador então só que esse é outro Nelson Barreiro, que é o nosso coordenador. Então a gente está justamente nisso. É uma pesquisa ensino, né? Que não deixa de ser um tipo de pesquisa, mas a gente quer observar como é que os nossos jovens eles reagem ao ensino da física de partículas mediada por jogos. Entendi. Esse jogo vai desde jogos físicos, né, jogos mesmo de tabuleiro, jogos, né, a jogos também eletrônicos. Nós temos a parte da gamificação, o pessoal que está desenvolvendo games, justamente é isso. Essa linha geral principal. Exato, hoje a minha é essa mesmo. É muito bom, né, essa questão. Certo. E para encerrar, gostaria de perguntar para vocês, como professores e pesquisadores, o que a educação representa e a pesquisa representa para vocês. Tudo bem. Professor, tô devendo uma resposta aqui, né? Que eu fui na sua viagem e acabei não respondendo. Bem, sobre a questão, primeiro vou falar da primeira pergunta do projeto. Eu estou participando de um projeto juntamente com a Fiocruz e dentro da escola trazendo, né, esse contexto. Chama Rede Conexão. Né? Então nós temos ali essa proposta, né, da Fiocruz, do professor da Fiocruz, o professor Andrei Mar, né? Então ele está agregando assim, formando grupos, né, com várias instituições. Até estendi aqui um convite ao professor, depois nós vamos conversar, ver se o IFRU de Ji-Paraná também pode vir a fazer parte. Então, assim, trabalhando na popularização e divulgação da ciência, né? A segunda pergunta... Eu queria que vocês definissem para vocês o que representa a educação e a pesquisa. A educação e a pesquisa. Então, educação e pesquisa. Quando a gente fala em educação, e eu gosto muito de não chamar a rede de educação, rede de educação, eu gosto de falar de rede de ensino, né? Eu gosto de usar essa palavra na questão de você fazer essa troca. Né? Então, pesquisa, educação, ensino, ela vem dessa troca, dessa construção, né? Então é um fator muito importante, é um alicerce importante você ter esse contato com o estudante, mostrar para ele o que ele pode fazer com tudo aquilo que ele recebe. Temos ótimas escolas públicas, né? A instituição IFRU é um exemplo, existem muitas escolas estaduais. A escola que eu trabalho também é uma escola em que a gente tem muitos desafios, né? Mas a gente consegue trazer essa questão da pesquisa, da educação, do ensino. Temos também a acessibilidade dentro da escola, onde nós trabalhamos com alunos surdos, trabalhamos com alunos deficientes, né? Então, assim, graças a essa modalidade de ensino, né, que é a Libras, que é uma língua dentro do nosso país, consegui conversar um pouquinho ali, e é muito pouco, né? Como eu disse para eles, estou
aprendendo um pouco, né? Então a gente vai tendo esse contexto. Então é dizer para eles o quão é importante estudar, quão é importante saber utilizar aquilo que está sendo passado, né? E transmitido ali para eles em sala de aula e nos livros. Eu estou aqui dentro. Então, para mim, não dá para dissociar ensino, pesquisa e extensão. Não dá. É um tripé que é a marca do IFRO. É isso. Para você ter uma ideia, nós vamos ter dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Feira de Ciência e Tecnologia. Primeiro ano vai apresentar os experimentos clássicos, né? Aqueles que todo mundo gosta de uma feira de ciências, né? Com a explicação que os orientadores passaram, etc. E que eles buscaram também informação, de certa forma, uma pesquisa bibliográfica. Agora, o que o segundo e o terceiro ano estão fazendo aqui, e aí vai meu abraço aí para todo mundo que participou, vou falar em nome, né? Professora Eva, professor Eric e todos os orientadores dos projetos, é algo incrível. Os alunos, durante o ano, desenvolveram produtos, mediante as suas pesquisas, para apresentar agora para a gente. Sabe? Para a gente, para a comunidade, no modo geral. Então, assim, você está dentro de uma instituição. Eu brinco que eu já passei da idade de ter... Nunca precisei, mas já passei da idade de puxar saco. Então, não preciso. Eu falo que realmente que eu sinto. Você está dentro de uma instituição que te dá condições disso. Cara, é muito gratificante. Assim, sabe, todo dia, não é demagogia, minha mulher sabe, eu pergunto para minha esposa, eu acordo, não gosto de acordar cedo? Não gosto, mas todo dia eu acordo porque eu vou feliz trabalhar, cara. Não gosto mesmo, sábado, domingo eu não acordo cedo. Mas porque eu vou trabalhar num lugar que me dá condições de trabalhar. Eu vou ver amanhã, terça-feira à tarde e quinta-feira pela manhã, a culminância desse trabalho dos alunos, onde eles vão desenvolver, fizeram produtos, sabe, usando extrato, subtrato de coisas naturais, sabe, desenvolvimento de itens, de utensílios, sabe, assim, coisa que você fala, se eu tivesse assim, essa mentalidade, essa condição, quando eu estava no ensino médio, hoje eu teria muito melhor do que eu sou hoje, sabe, e a gente consegue proporcionar isso para os nossos alunos e eles abraçam, cara, porque não adiantava nada a gente vender e eles não querem comprar. Né? Então, assim, eles nos abraçam. Assim. Então, além do IFRO ser uma instituição maravilhosa, nós temos alunos excelentes. Sabe? Eles sabem, eles já chegam aqui sabendo que aqui tem que estudar muito. Muito, muito, muito. Segundo ano tem 19 disciplinas. Nossas graduações a gente não tem 19 disciplinas. Sabe? Assim, eu acho até, a gente já teve conversa sobre isso, que é massificante demais. Depois que redimensionaram de 4 para 3 anos, sobrecarregou os alunos. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Então, assim, e eles sabem, eles estudam e a maior parte dá realmente conta do recado e está realmente empenhado em fazer aquilo. Então, eu já faço o convite para vocês aqui, para todo mundo que vem assistir esse maravilhoso podcast, que venha nos prestigiar. No caso, terça-feira à tarde e quinta-feira pela manhã, a nossa Feira de Ciência. Aí vocês vão ver realmente o que é essa junção de ensino, aquilo que nós ensinamos na sala de aula, a pesquisa e a comunidade virá a participar. A extensão também está contemplada nisso. Muito bom. Professor, a gente agradece profundamente vocês terem aceitado o nosso convite. Agora eu entendo porque tem uns podcasts que demoram 5 horas, 6 horas, né? A gente vai falando. A gente pega. Faltou só o iFood chegar, né? Porque lá nos grandes podcasts tem lá os patrocínios, né? Nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar. Queria agradecer, como meu colega Vini falou, né, aos professores. Pra gente, é uma honra. Que é aluno, é uma honra ter vocês aqui, poder extrair um pouco desse conhecimento e ver como vocês ficam felizes em falar daquilo que vocês estão fazendo. Sobretudo porque o podcast ele tem essa afinidade de fazer tanto uma divulgação do IFRO como uma divulgação científica também, né? Então, assim, vocês demonstraram aqui pra gente hoje um exemplo perfeito. Como o Vini perguntou, né? Às vezes o que falta, né, no ensino brasileiro, se é falta de investimento, eu acho que falta um pouco também do humano, né? Ver vocês assim com esse brilho no olho para falar da área de vocês não é fácil manter, como o professor falou, né? É de arrepiar mesmo. A gente fica muito contente, muito feliz de saber que ainda existem pessoas dispostas a enfrentar mesmo o dia a dia, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente olha o professor na sala e fala, ele vem dar aula aqui e vai embora. Não, ele tem que
planejar aula, ele tem que cuidar de notas, ele tem que corrigir trabalhos, é muita coisa. É Então, muita coisa. parabéns pelo trabalho de vocês. A gente está muito, muito feliz mesmo por essa ideia da professora ter convidado vocês, e o podcast vai estar aberto. Sempre que vocês tiverem novidades, Se tiverem indicações de pessoas também que vocês gostariam de aparecer aqui, a gente agradece. podem ficar à vontade, o podcast está sempre de porta aberta para receber vocês. E já que é o assunto agradecimento, eu já fiz vários, mas vou fazer de novo. Ao professor William, muito obrigado por ter aceitado o convite dessa maravilhosa palestra. Sim, que foi proferiu maravilhosa. hoje. Foi incrível. Uhum. Assim, a gente olhava o pessoal assim, ó. Todo Aham. mundo. A didática dele é fantástica. Sim. Sabe? Porque tem pessoas que o assunto é interessante e ele vai ficar chato. Uhum. Né? Muito obrigado. Que você dorme até. E ele tem uma didática espetacular, sabe? Aceitou o convite assim de bate pronto, sabe? De vir pra cá. Deixou as suas funções. Porque não é que ele estava de férias, não. Ele está em atividade. Por isso que eu fiz questão até de agradecer a Escola Nilson Teixeira, né? Assim, porque ele não é que deixou vir, mas assim, proporcionou que você viesse, Sim, né? sim. Mesmo estando em período letivo, Deu ambiente. né? Pelo ambiente, etc. E assim, foi simplesmente fantástica. Você tem que ver, quando terminou a palestra, um aluno de informática já se interessou Aham. por essa questão quando ele falou daquela formação, daquela faculdade que tem específica ali. O menino já se interessou, já veio conversar com ele. Foi difícil arrancar o menino de perto dele, sabe? Então, assim, novamente o William, a gente costuma dizer que no IFRO todo mundo tem sobrenome professor. Todo mundo chama, professor. William, que agora já é meu amigo. Obrigado mesmo por ter nos agraciado com sua palestra. Ainda complementando, achei interessante também um que veio perguntar para a namorada, que é química, que está estudando química na verdade, o que poderia encaixar, enfim. Foram alguns questionamentos bacanas. E eu também quero agradecer vocês. Eu vejo aqui, dentro dessa experiência, uma instituição que tem compromisso, né? E claro que a instituição é formada por pessoas que têm essa visão, têm esse compromisso, que acolhem muito bem. Eu, assim, numa oportunidade, vocês estarem em Ariquemes, eu tenho que superar todo esse acolhimento, professor, porque tenho que fazer melhor do que foi recebido aqui. Vocês não têm, assim, talvez a dimensão do que tudo isso representa para mim, né? Não é comum você ver um professor do ensino básico, talvez nesses tempos esteja se tornando, mas sair da sala de aula para vir trabalhar uma palestra, uma apresentação e participar de uma banca, né? Por exemplo, de TCC, e eu me sinto assim, rompendo alguns modelos, sabe? Quebrando algumas barreiras, porque você é professor, você batalhou para estar ali e conseguir todo esse contexto. Então, assim, estou vindo hoje aqui somar com vocês. Para mim foi maravilhoso todo esse momento. Agora o podcast aqui foi uma cereja, sabe? Uma cereja, foi maravilhoso. Que então, bom. assim, muito obrigado de coração. E eu estou aí sempre disponível, né? Fui convidado para estar aqui o ano que vem, então muitíssimo obrigado. Já temos mais um episódio. Já temos. Agendado já. Talvez vamos falar de abelhas no ano que vem. Vai ser bom. Eu sou fã também. Né? Não sou conhecedor, mas eu sou. Então nós vamos estar aí com uma boa participação. Mas muito obrigado mesmo e valeu cada momento. Vocês podem ter certeza. A minha gratidão vai ser aí eterna por essa oportunidade. Muito obrigado. A todos A nós, gratidão é com certeza. nossa. Perfeito. É isso. Obrigado, pessoal, por ter assistido mais esse episódio do PodTech. E aguardem novos episódios com novos professores e pessoas maravilhosas que vão estar aqui para falar do trabalho deles.